Recentemente, a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, renunciou ao cargo. Ela abriu mão de tudo porque se viu num desgaste físico e emocional muito grande. É uma atitude de coragem. E aí a gente se pega pensando e se perguntando, e quando saber que é hora de parar? Eu vou conversar com o psiquiatra Alfredo Demétrio, que está aqui com a gente ao vivo hoje, na reta final do janeiro que pede equilíbrio, né, do janeiro branco. Obrigada por ter vindo, viu, Demétrio? E eu queria saber o seguinte, no caso dela, ela percebeu que algo não estava muito certo, tinha alguma coisa incomodando, né? Esse desgaste físico e emocional. Quando é que a gente sabe que é hora de parar? O corpo avisa, né? O corpo e a mente da gente avisa. Eles avisam para a gente e a gente pode se atentar para isso. Então, no caso dela, é difícil afirmar que ela entrou num quadro de exaustão, num estresse de limite. Ela diz, estou cansada, né, e desiste. Ela pode fazer isso. Na realidade, ela deixou o cargo de primeira-ministra no segundo mandato, faltando 4 anos, e voltou a ser deputada. Né? Então, ela tem uma situação familiar, uma filhinha que nasceu no primeiro mandato dela, ela que está com 5 anos, e um casamento recente. Então, quando ela vai fazer esse balanço, colocando tudo em jogo ali, ela toma a decisão que ela acha que é mais apropriada para ela, né? E ela, para fazer isso, ela tem o recurso emocional. Ela é uma pessoa que não tem só a condição da posição política, social, ela tem o recurso emocional para poder tomar essa decisão, né? Porque não é uma decisão fácil. A maioria das pessoas não podem largar os seus cargos, né? E vamos lembrar que primeiro-ministro de um país como a Nova Zelândia, o nível de responsabilidade é enorme, né? E ela tomou grandes atitudes de grande responsabilidade, assumindo riscos enormes, né? Isso ganhou a visibilidade da mídia do mundo inteiro, né? A Nova Zelândia foi o país que passou pela Covid-19 com 4 mil mortos, né? E tem uma média de 5 milhões de pessoas, o país, né? As duas ilhas. É um outro mundo. Então, ela teve que tomar decisões muito significativas, né? E eu acho que ela cumpriu o papel. E ela conseguia, nessa responsabilidade, fazer o papel dela bem. Tanto que ela foi reeleita, né? Então, ela é um caso especial. Exatamente. Mas às vezes quando a gente vê a história de outras pessoas que estão nesse momento crucial, de repente tem algumas prioridades na vida, né? E quer mudar um pouco e percebe esse cansaço físico, esse cansaço da mente que vem com esse mundo cheio de informação e cheio de casos que nos deixam estarrecidos. Como é que eu posso fazer, olhando para a minha vida, me inspirando em outras pessoas, né? Qual que é o passo? Você falou do recurso emocional, mas como é que eu posso fazer até para não cair numa depressão, para não ser vítima de um burnout? Então, a pessoa, o burnout é uma situação de esgotamento físico e mental relacionado ao trabalho. Então, nós falávamos, a ministra da Nova Zelândia pode fazer isso. Agora, as profissões que mais são solicitadas, será que as pessoas podem fazer isso? Então, quais são? Médicos, professores, talvez alguns sim, né? Porque são os jornalistas também. Tá? Então, assim, são situações que nem sempre os profissionais conseguem tomar a decisão de deixar uma coisa por outra, e nem sempre ele deixar vai resolver. Por exemplo, nesse período, voltando na pandemia, né? Porque não tem como não falar disso, né? É uma marca, né? É uma marca. O estresse aumentou demais na população que cuidava. São os médicos, os enfermeiros. Então, o nível de burnout, que é o esgotamento profissional, chegou em limites enormes. Vamos lembrar que o burnout está sempre relacionado ao trabalho. Tá?
sempre ao trabalho. Porque o estresse está relacionado a todos os aspectos da vida, mas o burnout ao trabalho. E tem relação com o empregador, com o lugar que você está trabalhando e com você mesmo. Então, muitas pessoas... Por que algumas pessoas respondem bem a um nível de estresse e outras não, né? Então, assim, isso tem a ver com essa questão do recurso, às vezes da maturidade. Tem estudos que mostraram que grupos populacionais, as pessoas mais velhas, resistem mais ao nível de estresse. Provavelmente porque elas já aprenderam a lidar com algumas coisas, né? Então, eu achei isso muito interessante quando eu estava fazendo uma revisão. E aí eu me deparei com esse artigo. O que faz com que uma pessoa adoeça por causa do nível de pressão de um trabalho e a outra não? E o que é? É essa capacidade, esse recurso interno. E porque, por exemplo, às vezes o nível de pressão é o mesmo. Uma pessoa vai adoecer, né, vai entrar em exaustão, porque nós estamos falando de estresse. Quando a gente fala de burnout, nós estamos falando de estresse, de pressão relacionada ao trabalho. Tá? Então, é uma exaustão, é um nível tão alto que o meu corpo não aguenta, a minha mente não aguenta, né? E aí, qual que é o sinal? Né? Então, eu posso não estar preparado para estar tomando aquela decisão, tomando aquela atitude. E aí, ou aquela pressão está grande demais para mim. Eu tenho como pedir ajuda, eu tenho como me cuidar para não chegar a esse ponto. Existem situações que eu posso viver, posso provocar na minha vida para não chegar no ponto da exaustão ou do burnout. Porque quando chega no burnout, a maioria das pessoas, elas acabam tendo que se afastar do processo. E aí o trabalho fica comprometido. E em início de 2022, o burnout foi contemplado como doença do trabalho, né? Então, isso facilita para quem está com o problema, porque tem garantias legais que permitem essa pessoa se afastar, fazer o tratamento adequado, se cuidar. Não precisa chegar a esse ponto também. E exatamente nesse ponto que eu quero entrar na reta final da nossa entrevista, mas é o seguinte, como é que eu não chego a isso? É tratando das minhas emoções, de que forma que eu evito esse tipo de situação? Porque é horrível, o burnout é horrível, ele deixa a gente assim, sabe, prostrado, né? São os recursos, esses recursos que a gente tem que procurar, é o lazer, é o lidar com o estresse, é o procurar ajuda profissional, que caminho é esse? É tudo isso. Agora, não esqueçamos que o burnout está falando de esgotamento. Então, quando você chega nesse ponto, até você fazer qualquer dessas coisas que você enumerou, tem inúmeras coisas positivas que a gente pode incluir na nossa vida, né? Fazer uma atividade física, isso vai prevenir esse estado de esgotamento. Mas se você chegou lá por algum motivo, às vezes você nunca fez nada para se cuidar e às vezes você fez e chegou. Se você chegou, você precisa de ajuda profissional, que pode ser... Os sintomas do burnout, eles se confundem com vários outros problemas de saúde física e mental. Né? Então, o sujeito pode estar entrando no burnout, nunca teve uma hipertensão e passa a ter uma hipertensão arterial. Né? Ele nunca teve um distúrbio de ansiedade, mas ele tem uma propensão, de repente ele está desenvolvendo um distúrbio de ansiedade. Então, o cuidado nessa hora, se eu chego lá, eu tenho que procurar os profissionais adequados. Psicólogos, fisioterapeutas, psiquiatras, todo o rol dos cuidadores que vão te ajudar a sair desse lugar. É possível sair desse lugar. E aquele que não chegou lá, então vamos cuidar. Já começa. Porque todos nós estamos correndo algum risco agora. Porque o nível de pressão é grande,
a Covid-19, tem muitos estudos, né, da Covid-19, porque mudou a característica do processo de trabalho e toda vez que você tem que criar uma adaptação muito significativa, pode gerar um estresse maior do que devia. E aí, então é bom você se cuidar, se alimentar bem, fazer exercícios, às vezes uma psicoterapia, ter amigos. Exatamente. E como é segunda-feira, a gente sempre busca recomeçar na segunda. Eu acho que é uma tradição que a gente tem. Então, que a gente possa recomeçar esse cuidado, como bem disse aqui o Alfredo Demétrio, que é psiquiatra conosco aqui hoje falando sobre essa relação trabalho, saúde, qualidade de vida.